Fala Brasil! Aqui é o Lucas Afonso do canal Veredicadante com Lucas Afonso. Cheguei aqui para trazer mais um vídeo aqui no canal Veredicadante com Lucas Afonso. Já cheguei aqui para falar muito sobre vários assuntos aqui no canal Veredicadante com Lucas Afonso, beleza? Então já se inscreve no canal se você não é inscrito, curta, comente, compartilha com seus amigos, com suas amigas, porque tem muita coisa que eu quero falar aqui para vocês no canal, viu? Eu quero aqui também agradecer a você que está aqui comigo no canal Vila de Cadante com Lucas Afonso, o último shot que eu coloquei aqui sobre o Dia dos Pais, muitas visualizações, mais de 47 visualizações no último vídeo. Vale a pena você ver o vídeo, curtir, comentar, compartilhar, para que o YouTube venha entender que este conteúdo a qual eu estou colocando aqui é um conteúdo legal, é um conteúdo bacana, é um conteúdo legal para você, porque aqui eu não enrolo, aqui eu falo o que eu tenho que falar e eu espero que vocês compreendam isso, beleza? E é isso. Vamos aqui com os assuntos de hoje. Eu quero aqui falar sobre o dia de hoje, dia 12 de agosto de 2025, Dia Internacional da Juventude. Você que é jovem, aproveita a sua juventude. Aproveita a sua juventude, aproveita o tempo que você tem com seus amigos, as suas amigas, com seu pai, com a sua mãe, com a sua família, porque nós temos que aproveitar, né? Nós temos que aproveitar tudo isso, porque vai chegando um tempo que a gente olha para trás e fala: poxa, eu, eu poderia ter feito isso quando eu era mais novo e não fiz. Aí vai ficar aquela decepção. Então, aproveite, aproveite. Eu falo, eu falo por mim, eu, eu tenho 28 anos e não fiz ainda o que eu queria fazer, que era, que era ver o mar, que era ver a praia, jogar bola com meus irmãos, andar de skate, sair com os amigos. Eu ainda não fiz isso. E, e me arrependo muito de não ter feito isso quando eu era mais novo. Então, meus amigos, aproveite o tempo que você tem, porque eu tenho, todo mundo sabe que eu tenho meus sonhos, eu tenho meus sonhos, eu vou realizar cada um deles e vou compartilhar aqui com vocês no canal Vegetariano com Lucas Afonso, beleza? Então, é um conselho que eu te dou, aproveite o tempo que você tem, beleza? Eu quero também falar sobre o Dia dos Direitos Humanos. Você que luta pela sua causa, que luta pelos seus direitos, que luta por ser um homem melhor, uma mulher melhor, uma pessoa melhor, continue. Eu, eu nas minhas redes sociais, eu falo muito sobre futebol, sobre televisão, mas eu também falo muito sobre os direitos da pessoa com deficiência física. A gente sabe dos problemas que nós, nós deficientes físicos temos nas ruas de São Paulo, nas ruas do Brasil, buracos, buracos nas calçadas. É um descaso terrível com as pessoas com deficiência física. É uma falta de sensibilidade terrível com essas pessoas.
que tem problemas físicos, que tem necessidades. Às vezes você quer andar na calçada para não ser atropelado na rua, mas não tem como, porque tem buraco, a calçada, a calçada é desnivelada, não dá para atravessar. Aí fica difícil, né? Aí fica difícil você ter uma vida melhor estando na cadeira de rodas ou dependendo de auxílio das pessoas, né? Eu tô falando isso aqui porque eu vivo, eu vivo isso. Todas as vezes que eu saio com a minha família na rua, todas as vezes que eu vou para as igrejas cultuar, aquela falta de vontade das pessoas de levar a pessoa com deficiência física. É terrível, terrível, terrível. Eu não vou ficar me alongando muito porque é algo que tem mais assuntos que eu quero falar aqui para vocês e eu não vou ficar me alongando muito. Mas é isso. Você que preza pelos seus direitos, cuide, zele pelos seus direitos, zele pela sua oportunidade de trabalho. Se você trabalha na sua empresa, zele pelo seu emprego. Se você luta pela sua causa, continue, porque hoje é o seu dia, beleza? Hoje é o seu dia de você lutar pela causa, de você batalhar pelos seus direitos. E é isso. Eu quero também aqui falar sobre esporte aqui no canal Vida de Cadeirante com Lucas Afonso. Eu quero aqui falar, antes de eu falar de esporte, eu quero falar sobre algo que eu me lembrei agora. Eu quero falar sobre, tivemos aí nesse último final de semana, o falecimento do Arlindo Cruz, um cantor, compositor, um ícone do samba brasileiro, que nos deixou na última sexta-feira, aos 66 anos. Já estava no hospital há mais de um ano. Que perda tivemos nessa, nesta semana. Falei no mês passado sobre a Preta Gil, do legado que ela nos deixou, e agora eu falo sobre Arlindo Cruz, o legado que ele deixa para a música brasileira, para o samba, o legado que ele deixa para o Brasil, um buraco que ele deixa para a música brasileira, porque eu falei nas minhas redes sociais que aos poucos a gente vai perdendo os nossos ídolos, as nossas referências, tanto na música, como na televisão, como na internet. Então a gente tem que valorizar cada minuto da nossa vida, beleza? E eu quero aqui falar, agora sim, falando sobre futebol, aqui no canal Verde Canelite com o Lucas Afonso, chegando aqui para falar sobre a Copa do Brasil. Tivemos a, as oitavas de final, jogos de volta. Eu trouxe o vídeo dos jogos de ida e agora eu trago o vídeo dos jogos de volta para você, falando sobre o Corinthians, que venceu o Palmeiras no Allianz Parque por 2-0. 2-0, um gol do Bidu no primeiro tempo e um gol do Gustavo Henrique no segundo tempo. E durante esta semana a situação ficou feia lá na Barra Funda, briga no CT, o técnico do Palmeiras xingado pela torcida. Não ficou muito legal a situação do Abel Ferreira no Palmeiras nesses últimos dias. Mas daqui a pouco eu vou falar para vocês qual foi a solução do Palmeiras nesse final de semana, porque a situação do Palmeiras estava difícil.
tava correndo o risco do Abel se demitir, porque a torcida estava querendo que o Abel fosse demitido por causa da derrota no clássico da última quarta-feira, né? E é isso. E o São Paulo perdeu para o Atlético Paranaense por 1-0 no jogo de volta. O jogo foi para os pênaltis. Esquivel fez o gol do Atlético Paranaense, levou o jogo para os pênaltis e nos pênaltis o São Paulo perdeu todos os todas as cobranças de pênaltis e o jogo terminou 3-0 pro Atlético Paranaense nos pênaltis e o Atlético Paranaense está na próxima fase da Copa do Brasil, nas quartas de final, beleza? E eu quero aqui também falar sobre o sorteio da Copa do Brasil que tivemos agora há pouco, há poucos minutos, há poucas horas, e o Corinthians vai pegar o Atlético Paranaense, o Vasco vai pegar o Botafogo. Vamos ter aí dois clássicos, Vasco e Botafogo, e e Cruzeiro e Cruzeiro e Atlético Paranaense. E Bahia e Fluminense é o outro confronto dessas quartas de final. Copa do Brasil, jogos que vamos ter em setembro. Vai ser muito legal e eu vou trazer tudo aqui para você, ligado no canal Verete Cadeirante com o Lucas Afonso. Tivemos também, meus amigos, a última rodada do primeiro turno do Campeonato Brasileiro com jogos espetaculares. Tivemos aí a vitória do Flamengo contra o Mirassol que está fazendo uma campanha espetacular no Campeonato Brasileiro. Venceu por 2-1. O Flamengo venceu o Mirassol por 2-1 e acabou a sequência invicta do Mirassol de 9 jogos de invencibilidade. Viu? E eu quero também falar sobre o São Paulo que ganhou do Vitória por 2-0. Precisava da vitória para dar a resposta para a torcida depois da eliminação na Copa do Brasil diante do Atlético Paranaense. E conseguiram a quinta vitória seguida no Campeonato Brasileiro. Terminaram o primeiro turno bem demais na classificação. Né? E eu quero também falar sobre o Palmeiras que venceu o Ceará por 2-1. E por enquanto a crise deu uma brecada porque ainda tem muita coisa para o Palmeiras nesta temporada. Tem a Libertadores, que eu já vou falar já aqui no vídeo, né? Para vocês. E essa vitória trouxe um pouco de paz para um ambiente que já estava terrível no time do Palmeiras, né? O Cruzeiro e o Santos fizeram um grande jogo no domingo, 2-1, gol do Fabrício Bruno pelo Cruzeiro, o Guilherme empatou e o Cabadeiro fez o gol da virada e o Santos venceu os Cruzeiro e conseguiu a sua segunda vitória seguida no campeonato, meus amigos. E ontem o Corinthians perdeu para o Juventude por 2-1. Jogo terrível do Corinthians. Jogo terrível dos jogadores do Corinthians. Né? E o Romero entrou no segundo tempo e ainda teve a decência de ser expulso no jogo. E aí o Corinthians acabou perdendo a partida por 2-1. E é isso. E a Libertadores vai começar hoje. Hoje começa a Libertadores pro São Paulo, pro Flamengo, pro
Botafogo, pro Fortaleza e pro Palmeiras. Hoje começa a Libertadores. Começa a Libertadores pro Fortaleza. O Fortaleza pega o Vélez Sarsfield por lá lá no Castelão, às 7 da noite. E 9h30 da noite, São Paulo e Atlético de Medellín, lá no Atanásio Girardot, na Colômbia. E na quarta-feira vamos ter o grande jogo da rodada, Flamengo e, e Internacional. Vai ser um jogaço. E vamos ter também Botafogo e Universidade de Chile. E vamos ter também Universidade do Peru e Palmeiras na quinta-feira. Esses são os jogos para você da Libertadores. Aqui no canal Vida de Cadante com o Lucas Afonso. Esse foi mais um vídeo. Espero que vocês gostem do conteúdo que eu trago para vocês aqui no canal Vida de Cadante com o Lucas Afonso, beleza? Esse foi mais um vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem todos com Deus. Uma ótima terça-feira. Fiquem todos com Deus. É isso, beleza? E fui!